Sabe qual é o maior erro que a gente comete quando começa a estudar o fígado e a vesícula biliar na medicina veterinária? É tentar decorar esses órgãos como se eles fossem peças separadas. A gente estuda anatomia de um lado, histologia do outro, bioquímica em outra matéria e acaba acreditando que tudo isso funciona de forma independente. Só que quando chega uma questão de prova mais elaborada ou um caso clínico durante um estágio, esse monte de informações soltas simplesmente parece que não conversam entre si. E é exatamente nessa hora que a gente trava. O que realmente muda o raciocínio é enxergar o fígado e a vesícula como uma única engrenagem. E a estrutura desses órgãos determina exatamente como a fisiologia acontece. Quando essa lógica faz sentido, você deixa de decorar e começa a entender. E eu digo isso porque foi exatamente isso que mudou a forma com que eu comecei a estudar. Então, fica aqui comigo até o final porque no fechamento deste vídeo você vai perceber como toda essa fisiologia serve de base para praticamente toda doença hepática que aparecer durante a faculdade. Antes de falar de qualquer doença, nós precisamos construir uma base. Oi, eu sou a Paula, eu sou estudante de medicina veterinária e o meu objetivo é facilitar a MedVet para você. O nosso ponto de partida é entender como que funciona um fígado saudável. E eu sei que essa parte parece um pouco mais teórica e mais chata, mas presta bastante atenção porque ela é justamente a peça que vai fazer com que as partes da fisiopatologia façam sentido depois. O fígado é organizado em unidades funcionais chamadas lóbulos hepáticos, que possuem um formato de hexágono. Só que quando pensamos em clínica, existe um conceito que ainda é mais importante. A gente precisa lembrar do ácino hepático, porque ele explica como que o sangue realmente percorre o caminho dentro desse órgão. Nos vértices desse hexágono, encontramos a tríade portal, e ela é formada por basicamente 3 estruturas que você precisa conhecer mentalmente. Primeiro, o ramo da artéria hepática, trazendo o sangue arterial rico em oxigênio. Depois, o ramo da veia porta, que chega diretamente do trato gastrointestinal, carregando nutrientes absorvidos, mas também bactérias e toxinas e diversos antígenos. E ao lado delas, o ducto biliar interlobular, que é responsável por conduzir a bile produzida pelos hepatócitos. Agora acompanhe aqui comigo o caminho que o sangue faz, porque esse é um ponto onde muita gente acaba se confundindo na prova. O sangue vindo da artéria hepática e o sangue da veia porta se encontram e percorrem juntos por estruturas chamadas de sinusoides hepáticos. Esses sinusoides são capilares muito diferentes do que encontramos nos outros tecidos. Eles possuem inúmeras fenestras, buraquinhos e praticamente não apresentam uma membrana basal contínua. E existe um motivo para isso. Esses furos permitem que o plasma atravesse facilmente a parede do vaso e entre em contato direto com o hepatócito através do espaço chamado de díce. E é exatamente ali que acontece praticamente todas as trocas metabólicas entre o sangue e o fígado. Enquanto essas trocas acontecem, o organismo ainda mantém um sistema de vigilância funcionando o tempo inteiro. As primeiras defensoras são as células de Kupffer, que são macrófagos residentes ali que ficam distribuídos nos sinusoides, que funcionam como uma barreira, como um filtro biológico, fagocitando bactérias, endotoxinas, restos celulares, antes que esse chegue e alcance a circulação sistêmica. Já no próprio espaço de Díce também encontramos as células estreladas, que também são chamadas de células de Ito. E um fígado saudável, elas armazenam a vitamina A e ajudam a regular o ambiente dentro dos sinusoides. Agora que você conseguiu visualizar essa arquitetura ali, fica mais fácil a gente entender tudo o que o hepatócito faz. E acredite, ele executa centenas de reações ao mesmo tempo. Para facilitar o nosso raciocínio, podemos dividir essas funções em 3 grandes etapas metabólicas. O primeiro é o metabolismo dos carboidratos. Aqui o fígado ele funciona como se fosse um tampão de glicose, mantendo a glicemia dentro dos valores compatíveis com o funcionamento normal do organismo. Logo após a refeição, quando existe a glicose em excesso circulando, o hepatócito ele ativa a glicogênese e transforma esse excesso em glicogênio para ser armazenado. Se algumas horas depois o animal ele entra em jejum, acontece o processo contrário. O glicogênio armazenado é quebrado através da glicogenólise para devolver a glicose ao sangue.
E quando o jejum se prolonga e essa reserva acaba, entra em ação a gliconeogênese, produzindo a glicose nova a partir de aminoácidos, lactatos, glicerol, enfim. O segundo eixo é o metabolismo das proteínas. E aqui o fígado praticamente assume um papel de fábrica bioquímica desse organismo. É nele que ocorre a produção de albumina, que é responsável por manter a pressão coloidosmótica plasmática, além da maior parte dos fatores de coagulação, incluindo o fator 2, 7, 9, 10, que são dependentes da vitamina K. Mas essa não é a única função do fígado. Ele também protege o sistema nervoso. Quando as proteínas são degradadas pelas bactérias intestinais, se forma a amônia, que é uma substância altamente neurotóxica. Os hepatócitos capturam essa amônia e, através de um ciclo, transformam a amônia em ureia, que é uma molécula menos tóxica e muito mais fácil eliminada pelos rins. O terceiro eixo ele envolve o metabolismo dos lipídios. O fígado oxida os ácidos graxos para produzir energia, sintetiza colesterol e diversos outros lipídios importantes. Só que existe um detalhe: como a gordura não se mistura com a água, ela não consegue circular livremente pelo sangue. Então o próprio fígado resolve esse problema embalando os lipídios em lipoproteínas, permitindo que elas sejam transportadas com segurança em diferentes tecidos do organismo. Só que o trabalho do fígado não termina aí. Além de controlar praticamente todo o metabolismo corporal, ele também funciona como o maior sistema de detoxificação do organismo. Sempre que medicamentos, toxinas ou até alguns hormônios precisam ser eliminados, eles passam por esse órgão. Esse processo ele acontece em duas etapas. Na primeira, é conhecida como a fase 1, como enzimas do sistema citocromo P450 modificam essas moléculas, tornando elas parcialmente mais polares. Só que muitas vezes esses metabólitos eles ainda permanecem biologicamente ativos ou até mais tóxicos do que eles eram antes disso. E é por isso que imediatamente entra em ação a fase 2. Nela, o fígado liga essas moléculas às substâncias produzidas pelo próprio organismo, tornando elas altamente hidrossolúveis e prontas para serem eliminadas com segurança pela urina ou pela bile. Percebe como tudo vai se conectando? Não existe uma função isolada. Enquanto o fígado controla a glicose, ele também produz proteínas, elimina toxinas, sintetiza lipídios e ainda consegue proteger o sistema nervoso ao mesmo tempo. E é justamente essa integração que torna esse órgão tão fascinante. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente tem dificuldade de estudar o metabolismo hepático. Quando a gente tenta aprender cada função separadamente, parece impossível, mas quando a gente entende a lógica, tudo começa a se encaixar. Inclusive, é exatamente por isso que eu organizo os meus materiais de estudos dessa forma. Ao invés de separar por assuntos, eu procuro conectar tudo em uma sequência lógica para facilitar o entendimento e economizar horas de estudo. Mas agora falta conhecermos a parceira inseparável do fígado, a vesícula biliar. A bile ela é produzida continuamente pelos hepatócitos. E ela contém sais biliares, colesterol, fosfolipídios, eletrólitos, bilirrubina. Só que ela não vai direto para o intestino o tempo todo. Quando o animal está em jejum, o esfíncter de Oddi ele permanece fechado. E com a saída bloqueada, a bile retorna pelo ducto cístico para ser armazenada lá na vesícula biliar. E a vesícula biliar ela está longe de ser só um reservatório. Ela também modifica a bile. As células da parede da vesícula retiram ativamente sódio e cloro do interior do órgão. E esse movimento faz com que a água acompanhe esse gradiente osmótico. E o resultado é uma bile entre 5 e 20 vezes mais concentrada do que aquela produzida lá no fígado. Tudo isso acontece enquanto o animal ainda nem começou a digerir os alimentos. Quando a refeição finalmente chega no duodeno, especialmente rica em gorduras e proteínas, vai começar outra etapa desse processo. As células do intestino liberam colecistoquinina, CCK, e esse hormônio executa duas funções ao mesmo tempo. Ele ajuda a contrair a vesícula biliar, simultaneamente promovendo o relaxamento do esfíncter de Oddi. Como se isso não bastasse, o nervo vago ainda reforça esse mecanismo durante a fase cefálica da digestão. Com a saída aberta e a vesícula contraída, a bile ela sai lá no duodeno.
Ali os sais biliares emulsificam as grandes partes da gordura, né, transformando ela em partículas bem pequenas, facilitando a ação da lipase pancreática para fazer a digestão dessas gorduras. Depois de cumprir essa função, cerca de 95% dos sais biliares são reaproveitados, eles são reabsorvidos lá no ilho terminal e retornam para o fígado pela circulação porta e ficam prontos para participar de uma nova digestão. É um sistema extremamente eficiente. E tudo o que nós vimos até aqui descreve um organismo funcionando em perfeito equilíbrio. Mas basta uma única peça falhar nessa engrenagem que toda a fisiologia começa a mudar. O que acontece quando o sangue deixa de passar adequadamente pelo fígado? E quando a bile não consegue ser eliminada? Ou quando a amônia deixa de ser transformada em ureia? São exatamente essas etapas que explicam doenças como o shunt sistêmico, a encefalopatia hepática, síndromes colestáticas. E é justamente isso que nós vamos começar a desvendar no próximo vídeo. Agora que você entende como um fígado saudável funciona, finalmente faz sentido estudar o que acontece com essa engrenagem quando ela deixa de funcionar corretamente. Se você quer economizar tempo nos estudos e revisar esses mecanismos de forma organizada, eu deixei os materiais que eu utilizo para estudar no site. O link está aqui nos primeiros comentários fixado. E se esse vídeo conseguiu deixar a fisiologia hepática mais clara para você, deixe o seu gostei, porque assim ajuda esse conteúdo a chegar até outros estudantes de medicina veterinária. E aproveita para se inscrever no canal, porque no próximo vídeo nós vamos dar o primeiro passo na fisiopatologia hepática e entender como essas pequenas alterações nesse sistema podem desencadear doenças que aparecem o tempo todo nas provas e nos estágios.